Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Israel Torcedor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu segundo vídeo, né? No meu primeiro vídeo eu falei sobre o Ipatinga Sub-20. Hoje eu vou falar sobre o Ipatinga Sub-15 e Sub-17. Esse vídeo era para ter saído na semana passada, na terça-feira da semana passada. Só que eu fiquei agarrado com algumas outras coisas, então vai sair provavelmente na terça-feira da semana do dia 7/10, né? Antes de eu começar a falar sobre as campanhas, vou pedir para você deixar o seu like, comentar, se inscrever no canal, aquilo padrão que você já sabe. Me dá essa moral aí, estamos fazendo um trabalho legal. Se Deus quiser, ano que vem vai ser ainda melhor as campanhas. Pessoal, antes de falar sobre as campanhas, vou abrir um parêntese aqui para explicar um pouco sobre a classificação do campeonato. O Ipatinga Sub-15 e Sub-17, a classificação deles é conjunta, ou seja, a pontuação do Ipatinga Sub-17 mais a do Sub-15 é somada e é formada uma classificação conjunta geral de todos os clubes. Os clubes são divididos em grupo A e grupo B, mas o Sub-15 e o Sub-17 os resultados são somados. Por exemplo, o Sub-15 se tiver 10 pontos e o Sub-17 tiver 13 pontos, ao todo o Ipatinga teve 23 pontos. É esses 23 pontos que constam, que valem lá na classificação final. Passam 4 de cada grupo. Então vamos falar primeiro do Ipatinga Sub-15, tá? O Ipatinga Sub-15 ficou em sétimo lugar do grupo A, fez 13 pontos, com 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Fez 13 gols, mas tomou 16 gols, tendo saldo negativo de -3, né? Um aproveitamento de 43%. O que eu achei que deixou a desejar bastante nessa campanha do Sub-15 do Ipatinga foi os jogos dentro de casa. O Ipatinga teve uma sequência de 3 jogos dentro de casa que o Ipatinga não teve um resultado positivo. O Ipatinga jogou contra o Nacional de Muriaé em casa, empatou de 0-0. O Ipatinga jogou contra o América de Teófilo Otoni e empatou por 2-2. O Ipatinga jogou contra o Aimorés e empatou de 0-0. 3 jogos em casa que o Ipatinga poderia ter saído com resultado positivo, mas empatou o jogo. E também um resultado que atrapalhou muito o Ipatinga lá na frente, que não classificou por causa de saldo de gols, foi o 7-0 que o Ipatinga Sub-15 tomou do Contagem. Que o Ipatinga ficou com um saldo terrível e complicou bastante a situação do clube lá na frente. O artilheiro do Ipatinga Sub-15 foi o atleta Matheus Leonardo Silva Bento, com 4 gols. O destaque do Sub-15 do Ipatinga, eu vou colocar o atleta Miguel, que é um lateral esquerdo, que ele era um motor incansável na lateral esquerda. Ele até apoiava muito bem o ataque, mas também defendia muito bem, tinha uma bola parada muito boa, ele chegava no fundo, ele fazia o arco na área, jogava, fazia a famosa banana na área, né, que a bola fazia aquela curva dentro da área, então ele cruzava muito bem, e defendendo ele defendia muito bem, e era um atleta muito sério, ele não ficava inventando moda. Isso eu acho que para a idade dele, essa seriedade é muito positiva. Então gostei muito do futebol do atleta Miguel. Agora vamos falar um pouco sobre o Sub-17, que para mim, entre o Sub-20, Sub-15 e Sub-17, o melhor futebol jogado e as melhores peças individuais estão no Sub-17, tá? O Sub-17 ficou em quinto lugar do grupo A, fez 16 pontos, com 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Fez 13 gols, sofreu 11 gols, ficou com saldo de gols de 2 gols. Tá? O Sub-17, para mim, o grande vacilo do Sub-17 nessa temporada foi o jogo contra o Aimorés dentro de casa, pela 10ª rodada, onde o Ipatinga estava ganhando o jogo com o gol do Thales. O Ipatinga estava ganhando o jogo com certa facilidade. O Aimorés era pior do que o Ipatinga. A gente na arquibancada tinha a sensação, a gente conversava entre a gente assim: vai ser inevitável a vitória do Ipatinga. O time do Aimorés é muito ruim. O time do Aimorés é horroroso. O Ipatinga vai ganhar com facilidade. Com facilidade. O Ipatinga faz 1-0 no segundo tempo. Com uma certa até... A gente achava que seria com facilidade, mas até com uma certa dificuldade o Ipatinga faz 1-0. E o Ipatinga, quando faz 1-0, começa a recuar o time. Quando o time começa a recuar, o Ipatinga chama o Aimorés para cima, que não apresentava perigo nenhum ao Ipatinga. O Ipatinga chama o Aimorés para cima, o Aimorés empata o jogo de 1-1. Nisso o Ipatinga Sub-17 fica um pouco nervoso. O camisa 17, que entrou no segundo tempo, no último lance do jogo, na frente do árbitro, puxa a camisa
do atleta do Aimorés, o Ipatinga sofre uma falta na entrada da área, a bola é alçada dentro da área, gol virado do Aimorés. Um time que é pior do que o Ipatinga. E a gente perdeu dentro de casa um jogo de virada. Se nós tivéssemos ganho esse jogo aqui, hoje nós estaríamos no octogonal final. Então assim, é um resultado para mim que pesou bastante. Para mim não, para todos nós. Esse resultado aqui foi o resultado decisivo, eu acho, que pro Ipatinga não ter classificado. Os destaques individuais, pessoal, vou colocar alguns atletas aí. Vou colocar o goleiro Caleb, um goleiro muito bom, muito sério, seguro para a idade dele. Normalmente o goleiro sub-17, sub-15 fica aquela impressão assim, ai meu Deus, não deixa a bola chegar na área não, que é perigo. O Caleb demonstrava muita seriedade, muita calma, muita tranquilidade, passava muita segurança para os outros atletas. Isso é muito importante, além dele ser um goleiro muito bom, muito elástico, fez grandes defesas. O Caleb para mim foi um destaque muito positivo. Outro atleta que se destacou positivamente, Caio, volante. Inclusive eu falava que ele era gato. Falava com o pai dele, esse menino você é gato. Que ele é sub-17, tem cara de 23, 24, 25. Um volante muito bom, muito dinâmico, mordedor. É um volante marcador, que fica em cima, que deixa o jogo fácil, não fica segurando muita bola. Marcador. Gostei muito do atleta Caio, volante do Ipatinga. Outro atleta que se destacou positivamente para mim foi o Daniel Vigiano. É um ponta direito que o Ipatinga tem, um moleque muito rabiscador, vai pra cima, não quer nem saber, tenta uma, duas, três vezes. E assim, uma característica que eu vi positiva dele é que ele consegue entender a hora que o lateral sobe pra ele aparecer nas costas do lateral. Na vitória do Ipatinga de 2-0 contra o América de Teoflotone, ele fez um gol assim. Ele percebeu que o lateral subiu, quando o lateral voltou recompondo, ele voltou reto, recompôs reto. Então ele apareceu nas costas do cara. Ele recebeu a bola de frente e ele fez o gol. E por gol ele ganhava R$50 por jogo. Por gol, tá? O vô dele dava 50 conto pra ele. Vale destacar aí esse grande detalhe, que R$50 hoje em dia faz falta, viu? Então ele ganhou um dinheirinho aí, que ele fez bastante gol essa temporada. Acho que ele fez 2 ou 3. E pra mim, o principal atleta aí do Sub-17, o nosso principal talento do Sub-17 é o Thales, o Talim, que foi o artilheiro do Ipatinga no Sub-17 com 6 gols. Um camisa 10, um atleta pequeno, um atleta que você, entre aspas, não dá nada por ele, mas que é um craque de bola. Você vê que o futebol, muita gente, hoje o futebol é muita força, o futebol hoje em dia é dividido e tal. Veja o Thales jogando. O moleque é pequenininho, mas ele tem talento, ele tem habilidade, ele tem quebra de linha, ele tem visão de jogo. O moleque, camisa 10 do Ipatinga, ele não era centroavante, fez 6 gols, foi artilheiro do time. Talim, ele fez um jogo contra o Social, na última rodada, que o Ipatinga ganhou de 1-0 lá. Ele passeou em campo, ele passeou. Ele jogou muita bola, mas muita bola mesmo. Passeou em campo e assim, o Ipatinga tava com 1 a menos, e o jogo era 11 horas, o SAMU teve que ir lá buscar, deixar o menino e voltar, pro jogo recomeçar, ou seja, o jogo tava rolando, era lá pra 12h30, 1h da tarde, um calor, a gente tava na arquibancada, parecia que a gente tava fervendo, ficava imaginando os meninos dentro do campo, e o Talim jogou muito. Na minha conta ele recebeu 6 faltas só naquele jogo ali, jogou muita bola. A bola que é alçada na área, que dá o bate-rebate, resulta no gol do Ipatinga, foi dele. Então acho que ele foi o nosso principal talento aí no Sub-17, jogou alguns jogos no 20, só que quando chegou no 20 eu entendo, os meninos já são homens já, foi até o que eu comentei no vídeo anterior, faltou um pouco de ritmo, mas se ele continuar nessa pegada e for lapidado pelas pessoas corretas, ele tem muito futuro e muito potencial. Infelizmente o Ipatinga não classificou, na classificação conjunta o Ipatinga ficou em 5º lugar do grupo dele, né? Ficou atrás do Nacional pela questão do saldo de gols, os dois ficaram com 29 pontos, mas o saldo de gols do Nacional ficou 5 e do Ipatinga ficou menos 1. Ou seja, aquele jogo que nós perdemos de 7-0 pesou muito no Sub-15. Aquele placar elástico não foi legal. E esse jogo contra o Aimorés, que o Ipatinga tomou a virada, pesou demais. Pesou demais. Se o Ipatinga tivesse ganho esse jogo, o Ipatinga teria classificado. Então, pessoal, é um ponto de atenção. Não acabou para vocês ainda. Vocês têm mais temporadas pela frente, serve de aprendizado, para nas próximas temporadas a gente corrigir isso, e nas próximas temporadas a gente conseguir classificar e subir em nome de Jesus, a gente vai conseguir.
Então acredito que no geral a temporada até foi boa para a questão de revelar talentos, mas acredito que bateu muito na trave, então fica aquele gostinho de derrota pelo Ipatinga quase ter conseguido classificar. Se tivesse conseguido classificar, ia ser bom demais. Ia ser bom demais. Mas, infelizmente não deu. Vamos levantar a cabeça e pensar na próxima temporada. Agora, pessoal, eu fiz 2 pontos de atenção aqui. Na verdade, eu fiz 3 pontos de atenção para todos os atletas, tanto do Sub-15, quanto do Sub-17, quanto do Sub-20. Para as próximas temporadas, tá bom? O primeiro ponto de atenção que eu coloquei foi o seguinte. A gente, principalmente quando a gente viu os jogos do 15 e do 17, a gente via que como os meninos iam jogar, por exemplo, o Ipatinga ia jogar contra o Siderúrgica. O Siderúrgica mandava 2 ônibus, por exemplo, ou 1 ônibus, 2 ônibus, não sei, com os meninos do 17 e do 15. Os meninos do 17 assistiam os jogos dos meninos do 15 e torciam por eles. Ou seja, tipo assim, dava a impressão de que o Siderúrgica, por exemplo, estava jogando em casa, porque tinha 20 meninos lá torcendo pelos meninos do 15. E depois 20 meninos do 17 torcendo pelos meninos do 15. O que não acontecia no Ipatinga. Os meninos do 17, por exemplo, o jogo do 15 é mais cedo. Os meninos do 17 chegavam só pra jogar o jogo do 17. E os meninos do 15, quando acabava o jogo deles, eles pegavam as coisas deles e iam embora. Ou seja, gente, a gente assistindo o jogo ali, a gente sabe. A arbitragem é facilmente manipulável. Tem uma foto que você fala, oh! O cara já... Então, os atletas, faltou o apoio dos atletas do Sub-15 para o Sub-17 e do Sub-17 para o Sub-15. Do Sub-15 para o Sub-17 e do Sub-17 para o Sub-15. Faltou esse apoio, faltou essa malandragem. Eles pensaram, pessoal, vamos juntar todo mundo do 17, vamos lá apoiar os meninos do 15. Os meninos do 15, ó, acabou o jogo aqui, ninguém vai embora, todo mundo vai ficar aqui para apoiar os meninos do Sub-17. Porque eles sabiam que um dependia do outro desde o início do campeonato. Então eles tinham que ser os primeiros interessados a apoiarem. Mas não houve esse interesse, na minha visão. Outro ponto de atenção é a questão vamos colocar das redes sociais, tá? Eu vou construir um pensamento aqui com vocês. Imaginem que tem o atleta do Ipatinga lá, atacante, meteu 5 gols. O cara vai aparecer em tudo quanto é jornal. Thales Cardoso faz 5 gols e se destaca. Vamos colocar o Thales, não. Vou colocar um atleta genérico, porque vai parecer que a crítica é pra ele quando não é. Vamos colocar um atleta genérico. Vou colocar eu. Israel Pereira faz 5 gols e se destaca na artilharia do Campeonato Mineiro no módulo 2. Beleza. Aí chega um cara, um empresário, lá de BH e tá lendo o jornal. Ninguém lê jornal, mas tá vendo no Instagram dele lá a notícia que saiu na Vox, por exemplo. Dessa notícia. Ó, esse menino aqui já tá artilheiro do campeonato, fez 5 gols no jogo. Quem que é esse menino? O cara é empresário de jogador. Vai lá no Instagram do Ipatinga, busca pelo nome do atleta. Vamos supor, Israel Pereira. Ué, não tem esse atleta aqui não. Busca de novo. Procura lá, Israel Pereira não tem. Por quê? Os atletas do Ipatinga, alguns deles, em vez de ele colocar o nome, sobrenome e a idade e o ano de nascimento, que é o que todo mundo no meio da bola procura, o atleta coloca lá o nome dele. Filipinho do Trembala 07. Ele põe Marquinhos da XJ06. Ele põe o arroba dele lá, _, Marquinhos 07, _. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sei que na idade de vocês é legal, é maneiro. Olha como é que eu sou diferente, descolado. Eu sou da turma do Trembala, que não sei o que. Mas, gente, é o sonho de vocês. Sejam profissionais. Coloca o arroba do Instagram, filho. Uma coisa que dá pra todo mundo saber que é você. Chega lá e pergunta, vê lá. Quem que é Marquinhos do Trembala, meu camarada? Não, o artilheiro do Ipatinga é o arroba do Instagram, esse aqui, ó. Arroba Marquinhos do Trembala. Você acha que o cara que é olheiro, o cara que é empresário vai... Porra, quem que é esse cara, mano? Quem que é Marquinhos do Trembala? _, Marquinhos XJ07. Tem uns arroba de atleta do Instagram que é assim. É difícil de se achar. Eu não sei um negócio de colocar underline, ponto, não sei o que, negócio com X e nome no diminutivo. Gente, pelo amor de Deus. Arroba de Instagram de atleta profissional é nome, ponto, sobrenome, ponto e ano de nascimento. Só simples. Pra todo mundo que... eu quero saber quem que é o atleta tal. Procura lá e acha. Entendeu? Ó,
Dica do Israel Torcedor. Anota, tome notas. Anote, tome notas. Que é uma dica importante. Tem atleta aí que tá perdido. Tá achando que é influenciador digital com esses arroba que ninguém nem... É o outro lá, Shaolin Matador de Porco. Igual o pessoal fala, Shaolin Matador de Porco. Quem que é Shaolin Matador de Porco, meu camarada? Ninguém sabe quem é. E o terceiro ponto, pessoal, é um ponto que eu acho que vale mais pro 17 do que pro 15. Muitos atletas do 17 se preocupavam muito em olhar pra torcida em momentos que deviam estar olhando pra dentro do campo, pro jogo. Alguns atletas, não vou citar individualmente, porque não acho legal. Mas alguns atletas olhavam muito pra torcida. Muito. Muito. E assim, cara, se você ficar com essa mania desde novo, você vai ter problema lá na frente. Você vai ter problema lá na frente. Porque, desde novo, o atleta tem que ter noção de que o que o cara tá falando lá de fora, cara, pouco importa. O que importa é o que acontece dentro do campo. O que importa é o que o seu treinador tá passando pra você. Tem atleta que tá ouvindo bobeira, aí ele vira pra torcida e faz assim com a cabeça. Pô, meu camarada, foca no campo, cara. Foca no campo. Foca no que o treinador tá passando pra você. Se você for preocupar com o que a torcida tá falando com você, cara, você vai jogar na várzea. Não vai jogar em lugar nenhum. Porque se você quiser jogar no Cruzeiro, no Atlético, no Flamengo, no Chelsea, no Liverpool, cara, vai ter gente buzinando na sua cabeça o jogo inteiro. Se você não tiver foco e falar assim, quem tá lá fora, tá lá fora. Eu estou aqui dentro, eu estou trabalhando, estou fazendo meu trampo. Vou focar aqui, vou fazer o meu serviço. É outra coisa, cara. E se você ficar nessa de olhar pra trás, olhar pro torcedor e fazer assim, balançar a cabeça, sabe qual que é a impressão que dá? Pessoa imatura. Ah lá, imatura ainda. Todo mundo sabe que o cara que já é um cara profissional, ele não liga para que a pessoa tá falando do lado de fora. Entendeu? E outro ponto de atenção também é, principalmente pro sub-17 também, que é a questão da violência, gente. Gente, uma coisa é ter raça, outra coisa é ser violento. O Ipatinga brigou contra o América de Teoflotone na cena deplorável de sair dando soco, de juiz anotar em súmula que teve atleta que xingou o juiz. Eu nem tenho coragem de repetir esse palavrão aqui. Xingou o juiz. Xingou a mãe do juiz. Tá anotado em súmula. Moleque que saiu dando porrada no outro. Soco. Briga generalizada fora do campo, gente. Pelo amor de Deus. Fica brigando. Se tomando cartão vermelho de bobeira. Aí depois jogou contra o social também. Um monte foi expulso. Tomando cartão vermelho. Que caiu em pilha de goleiro que tava batendo boca. Gente, pelo amor de Deus. Vou ter cabeça. Eu falei, Israel, torcedor, mas você falando pra ter cabeça, você parece um cara ensandecido na beirada do campo, na arquibancada. Eu sou um torcedor de arquibancada. Eu tenho o direito de ser um cara ensandecido na beirada do campo. Você é um atleta profissional. Você tem que ter cabeça no lugar, cara. Cabeça no lugar. Você vai ficar batendo. Todo jogo que o Ipatinga ganha agora, o Ipatinga troca porrada no final do jogo. Aí não dá, meu. Sub-17 é bom de bola e bom de briga. Eu nunca vi isso. Todo jogo, 2 jogos seguidos, o Ipatinga no final do jogo tava trocando porrada. Não dá, gente. Vocês vão ficar tomando cartão vermelho direto. Então, assim, um outro ponto de atenção que eu acho que vale a pena aí os atletas pararem para refletir, que ano que vem tem campeonato de novo, nós participaremos de novo, e se Deus quiser nós vamos subir. Vamos pensar nos erros e nos acertos que nós tivemos, e esse ano bateu na trave, mas o ano que vem eu tenho certeza que a gente vai subir. Tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, esse foi o vídeo, valeu galera, falou, tamo junto, fui!